Capítulo 13. Na casa do intérprete. Depois de conversar um pouco mais, eles aproximaram-se da casa do intérprete e reconheceram o lugar pela descrição que Cristão fizera dele. Quando chegaram à porta, ouviram que conversavam do lado de dentro e alguém pronunciou o nome de Cristã. Aqueles que ali moravam tinham ouvido dizer que Cristã e seus filhos haviam deixado a cidade da destruição para seguir o marido na peregrinação à cidade celestial, e que ela já passara pelo porteiro. Contudo, não tinham ideia de que estavam agora à sua porta. Cristã bateu. Uma jovem chamada Inocência veio atender. "Com quem você deseja falar?" indagou ela. "Cristã, soubemos que este é um lugar especial para os peregrinos e, como vê, o dia está quase terminando. Gostaríamos de passar a noite aqui, se pudermos." Inocência: "Qual o seu nome?" "Meu nome é Cristã. Sou a esposa de Cristão, o peregrino que passou por aqui há alguns anos. E estes são os nossos 4 filhos. Esta moça é minha amiga e companheira, nossa vizinha, que está viajando conosco para o país melhor." Inocência correu para dentro, exclamando: "Adivinhe quem está à porta? Cristã, seus filhos e sua jovem companheira." Todos ficaram surpresos, mas muito felizes, e foram chamar o amo. Ele veio até a porta. Depois de travar conhecimento com os visitantes, perguntou a Cristã: "Você é Cristã, a quem Cristão deixou atrás quando assumiu a vida de peregrino?" Cristã: "Sou a mulher que era tão dura de coração, a ponto de menosprezar as dificuldades do marido e deixá-lo ir sozinho numa peregrinação. E estes são os nossos 4 filhos. Mas agora também tomei a vida de peregrina, convencida de que este é o caminho certo." Intérprete: "Então cumpriu-se o que está escrito sobre o homem que disse ao filho: 'Vai trabalhar hoje em minha vinha.' O filho respondeu ao pai: 'Não irei.' Mas depois arrependeu-se e foi." Cristã: "Exato. Possa eu ser uma viva demonstração do significado dessa parábola, e que Deus me conceda estar diante dele, finalmente em paz, sem mancha e sem culpa." Intérprete: "Mas por que estão aí fora? Entrem! Estávamos agora mesmo falando de vocês, pois ouvíramos dizer que se tornaram peregrinos. Entrem todos vocês." Ele guiou-os até a sala de estar e mandou que se sentassem. E todos os que viviam e serviam na casa do intérprete vieram expressar seu prazer em tê-los ali. Pareceram gostar especialmente dos rapazes. Lições recebidas. Depois de algum tempo, enquanto a ceia ficava pronta, intérprete levou-os às suas salas expressivas e mostrou-lhes o que Cristão observara anos antes. Viram o homem na jaula, o homem e o seu pesadelo, o homem que passou pelo meio dos inimigos e todas aquelas coisas que haviam sido tão reveladoras e proveitosas a Cristão. Então, depois que tiveram tempo de meditar no que viram, intérprete conduziu-os a uma sala, onde um homem com um ancinho ajuntava lama e entulho. Ele não tinha tempo para nada mais. Perto dele, um ser celestial oferecia-lhe uma coroa eterna em troca do ancinho, mas ele não o podia ver. O único modo que ele podia olhar era para baixo, e estava excessivamente ocupado, raspando o lixo do assoalho. Cristã: "Acho que entendo o significado disso. Ele não é um homem deste mundo, que não tem tempo para as coisas eternas?" Intérprete: "Sim, e este ancinho revela a sua mente carnal. Ele inclina-se a ajuntar tanto lixo deste mundo quanto possível, antes de morrer. Não tem tempo de pensar nas coisas eternas. Para muitos, o céu não passa de uma fábula, e as coisas materiais deste mundo perecível são os únicos valores substanciais. Como você vê, ele não pode olhar para outra direção, a não ser para baixo. Isso revela o poder das coisas terrenas em capturar a mente dos homens e fechar-lhes o coração ao amor de Deus e às realidades do mundo vindouro. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristã. Oh, livre-me desse ancinho. Intérprete. Esta oração tem estado sem uso há tanto tempo que está quase enferrujada. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. É uma oração feita por uma pessoa em cada 1000. Não me des pobreza, mas a riqueza é hoje a oração mais frequente. Ai! Exclamou Cristã. Isso é realmente verdade. Intérprete levou-os então à melhor sala do edifício e disse: agora olhem à volta e vejam se descobrem alguma coisa que encerre uma boa lição. Eles olharam e olharam, mas nada descobriram. Nada de significativo havia para ser visto, a não ser uma grande aranha na parede, e eles não a notaram. Não vejo nada, confessou Misericórdia. Cristã, porém, ficou em silêncio. Olhe atentamente, sugeriu o intérprete. Misericórdia tornou a olhar e falou: não vejo nada extraordinário, a não ser uma grande aranha pendurada na parede. Mas o que ela significa, não sei. Intérprete. A aranha que se apanha com as mãos está nos palácios dos reis. A aranha, uma criatura feia e venenosa, pode agarrar-se às belas coisas do rei com a mão da fé. Assim, ela não é mais uma aranha, mas pode assemelhar-se a uma borboleta. De igual modo, esta bela sala, contendo uma aranha venenosa, mostra que um coração grande, limpo e belo pode inconscientemente deixar entrar uma aranha feia e venenosa e abrigá-la por algum tempo. Isso demonstra a ação furtiva e audaz do pecado. Todos alegraram-se por ter essas verdades valiosas impressas em suas mentes de uma forma tão clara e inesquecível por aquela maravilhosa pessoa. Olharam-se com lágrimas nos olhos e inclinaram-se para o intérprete. Ele mostrou-lhes então outra sala, onde havia uma galinha com os pintinhos. Um dos pintinhos foi ao coxo para beber. Estão vendo o que faz este pintinho? Indagou o intérprete. Ele levanta os olhos ao céu, como devemos fazer com um coração agradecido por cada coisa que recebemos, porque Deus é a fonte de todas as coisas espirituais e materiais. Então, ele chamou-lhes a atenção para a voz da galinha. Observaram que ela tinha 4 diferentes chamados. Um cacarejo comum contínuo, um chamado especial ocasionalmente, uma nota de amor para a ninhada e um grito de alerta. Intérprete. Agora, compare esta galinha ao seu senhor, e estes pintinhos aos seus seguidores obedientes. Pelo chamado comum do Evangelho, ele faz uma promessa. Pelo chamado especial do Espírito Santo, sempre dá algo de valor permanente. Também tem uma voz de amor para aqueles que se rendem a ele. E tem um brado de alerta para prevenir do perigo os seus seguidores. Cristã. Muito obrigado, intérprete. Vamos ver mais. Ele conduziu-os ao matadouro, onde uns homens estavam matando uma ovelha. Observaram que a ovelha não estava agitada, mas submissa, suportando o seu sofrimento de forma silenciosa e paciente. O intérprete explicou: vocês devem aprender com essa ovelha a sofrer pacientemente, suportando os maus tratos sem queixas ou murmurações. Jesus é o bom pastor, e ele os chama de ovelhas suas. Depois disso, mostrou-lhes o seu jardim. Aqui vocês veem muitas flores, notou ele. Elas diferem em tamanho, forma, cor e beleza. Umas são mais valiosas que outras. Entretanto, todas crescem no mesmo jardim, onde o jardineiro as plantou, cada uma contribuindo com a sua fragrância, sem discutir ou disputar umas com as outras.